Então, nesse instante, vamos acalmando os nossos corações, agradecendo ao Mestre Jesus a oportunidade mais uma vez desse estudo, abraçando em pensamento a equipe de André Luiz, de Emmanuel, que nos sustentam, que nos inspiram todas as semanas, nos ajudando a entender, a aprender um pouco mais do mundo espiritual. E que nessa noite, Mestre Jesus, que cada um de nós possa ser ajudado de acordo com as suas necessidades, encarnados e desencarnados. Hoje, porque estão com algum problema de família. Que teus mensageiros, Senhor, possam visitar os seus lares, cuidar dos seus filhos, da sua saúde, para que eles possam se restabelecer o mais rápido possível. E assim nós vamos dando por iniciado o estudo dessa noite. Graças a Deus. Bom, hoje o capítulo que a gente vai estar vendo é o capítulo 14, capítulo muito pesado, que fala de vícios, que mostra um retrato muito gritante da realidade espiritual de quando a gente baixa o padrão. Nesse caso, desse homem que tem um problema sério de alcoolismo e a responsabilidade que ele tem, que ele está arcando para si mesmo por causa dessa má conduta, né? E o efeito que isso está tendo na vida dele, a preocupação que o plano espiritual tem, não só pela saúde física e perispiritual dele, mas também pela família, né? Bom, então o Antídio, que é o nome dessa pessoa, a gente vê que Calderaro já vem ajudando há bastante tempo, porque ele não fica surpreso quando ele é chamado para dar ajuda. Então a gente vê que por causa da bebida, que ele já vem tentando parar, se controlar, mas não consegue, o desequilíbrio aconteceu no corpo físico, no corpo perispiritual e no lado do corpo físico, no perispiritual e do lado espiritual também. E contaminou vários órgãos. Então a gente fica pensando, né? Hoje a sociedade trata com tanta naturalidade bebida. É engraçado muitas vezes a gente vê as pessoas comentando com tanta naturalidade, como é bacana, né? Fica bêbado ou que passou mal de tanto beber, principalmente na juventude de hoje em dia. E a gente está vendo aí o impacto do vício. A carga que isso tem, a responsabilidade que isso acarreta em cada um de nós. É uma escolha que não só está ferindo a nossa saúde, mas está ferindo talvez um âmbito muito maior que a gente consegue entender. Então, nos endividando para vidas futuras, né? Nesse caso, a gente vê que não só está comprometido o aparelho gástrico dele, mas a cabeça dele está anestesiada. E a gente já vê isso tantas vezes, né? Que normalmente quando as pessoas bebem muito, elas começam a falar besteira exatamente por causa disso. O sistema nervoso, ele tremendo, ele não consegue ficar em pé. Então, é um quadro muito triste, mas é um quadro que muitos de nós já conviveu, já viu, ou vê no nosso dia a dia. Então, é para a gente prestar atenção, ao mesmo tempo que a gente não consegue mudar o outro, para a gente colocar dentro do nosso conhecimento os fatores negativos que um comportamento desse tem, né? Nesse caso, a gente está vendo que o antídoto que está sendo usado para o antídio o bem-estar e equilíbrio da família, ele está sendo ajudado. Outra coisa que a gente vê
essa irresponsabilidade dele acaba não só lesando a família dele, mas lesando o trabalho. E a gente também vê isso muito comumente na sociedade. A pessoa começa a beber, ela causa problemas sérios no casamento, ela de repente leva esses problemas para o trabalho, perde o emprego, perde a família e de repente está sem nada, só com a bebida. E aí usa essa bebida, como a gente está vendo nesse capítulo, como fuga. Gente, agora, a bebida não é o único vício que a gente sabe que existe. É um deles. Mas toda forma de abuso que a gente faz do nosso corpo, seja com comida, seja com sexo, vai ter o mesmo impacto de desequilíbrio no nosso corpo. Até se a gente pensar o vício no aspecto de linguagem, isso da gente não conseguir controlar as nossas emoções, a gente já viu isso nos capítulos passados. O quanto as nossas emoções, o nosso pensamento influi na nossa saúde física e na saúde espiritual. Nesse caso, mesmo do lado físico, ele já está sendo visto como um louco, né? Ele está nesse bar, nesse lugar que parece um lugar bom, de um bom nível, mas ele já não fala coisa com coisa, por causa da obsessão dele, mas também pelo desequilíbrio causado pelo excesso de álcool, que ele já está, os transtornos que ele tem de ver coisa, de falar coisa, já é tratado com naturalidade. E a gente vê isso acontecendo no meio da rua, muitas vezes. Eu já tive situações aqui andando com os meus filhos e que tem gente na rua falando sozinho e eles me perguntarem, mas por quê? Como assim eles estão falando sozinho? Como assim eles estão brigando? É porque quando a gente altera a nossa química física, a gente altera a nossa química espiritual. Nesse caso, ele fala, por causa do álcool, existe um semi-desprendimento do espírito e ele consegue ter percepção muito maior do que a gente tem quando a gente tem o controle completo do corpo. Então, isso é o retrato do lado físico, é o que as pessoas estão vendo no dia a dia. É o problema da família, é o problema do vício dele, é a irresponsabilidade do trabalho, é a alteração de saúde que ele já teve. Agora, mais sério ainda, é o que acontece do lado espiritual. Que todas essas decisões que ele está tomando, ele vai colher. Que apesar dessas más escolhas, ele continua tendo auxílio. Então a gente vê que a misericórdia divina é infinita. E mesmo a beleza de Calderaro enxergar aquele quadro horroroso, como ele fala de visões dantinas, né, como se fosse um inferno, ele fala, mas o nosso papel não é julgar, o nosso papel é auxiliar. Então a gente não esquecer de colocar sempre fé, esperança dentro da gente, confiando no poder da prece. Lembrando que a prece não deve ser o último recurso, mas o primeiro recurso. Não só pela cura do outro, mas principalmente pela cura da gente. Porque os nossos vícios morais, como a raiva, o ciúme, a incapacidade de perdoar, a nossa impulsividade, o rancor, a mágoa, são doenças tão ou mais complicadas do que os vícios materiais. E a gente pode pedir ajuda. Para quê? Para que a gente consiga trabalhar a nossa reforma íntima. Mudar um hábito é muito complicado. Exige força de vontade, exige disciplina, exige perseverança. Então, é um passinho de cada vez. Mas é importante a gente começar e a gente trabalhar. Outra coisa importante que a gente viu é que não só ele está passando por uma obsessão, que a gente sabe que todos nós temos as nossas quem tem pouco obsessor tem 7, segundo o Chico, né? Por quê? Porque a gente vem aí de um histórico de reencarnação
pesadíssimo, né? Se a gente olhar a sociedade, a gente vai ver que a gente não foi gente boa. A gente não foi gente boa nessa vida, a gente magoou, feriu, desrespeitou, mas nas outras vidas a gente ainda deve ter sido pior. Hoje, a versão da Ana Moreno é a melhor versão que já existiu. Então, não é para a gente ter uma falsa sensação de vítima. Não, mas eu nunca fiz mal para ninguém, eu sou tão boa. Não, a gente não é. A gente não é. A gente pensa errado, a gente fica impaciente, a gente perde a esperança, a gente briga com a sombra, a gente acha problema onde não existe, a gente tem orgulho, melindre quando alguém faz uma crítica. Isso já mostra a nossa inferioridade. A gente tem... A gente passa por uma prova difícil, a gente reclama com Deus quando está sofrendo, a gente pede para que as nossas dores terminem. Isso tudo mostra a nossa pequenez moral. Então, isso, os sentimentos negativos que a gente carrega atraem esses espíritos mais ignorantes. Nesse caso, ainda mais sério. E aí a gente vê no capítulo o exemplo de vampirização, como a gente já viu em outros livros de André Luiz. O que é essa vampirização? É o espírito, a entidade desencarnada, sugando a energia do encarnado. Nesse caso, essas entidades passaram para o outro lado por causa de desequilíbrios, de vícios de álcool. Então, elas morreram viciadas. E aí chegam do outro lado, o que é que acontece? Elas perdem o vício? Não, o vício continua. Por isso é que é importante a gente trabalhar a nossa reforma íntima. Se eu carrego mágoa e raiva dentro de mim, quando eu morrer, eu vou carregar. Se eu tenho um vício de cigarro, quando eu morrer, eu sentir falta do cigarro. Se eu tenho um vício de gula, a mesma coisa. Então, esse desprendimento das coisas materiais, dos sentimentos mais baixos, é o que nos vai libertar e vai trazer mais alegria e paz para a gente do outro lado. Então, a gente vê 4 espíritos ao redor dele, que se revezam, sugando o aroma, a inalação que vem do álcool. E é claro que existe uma interferência do ambiente. Se ele tivesse na casa dele, quietinho, sem fazer bobagem, provavelmente ele não estaria aí com esse envolvimento. Agora, o que acontece? Esses espíritos obsessores, esses vampiros, eles estimulam a vontade dele. Então, não só tem a química do corpo dele, que sente falta do álcool, mas também o estímulo alcoólatra somente, mais uma taça de álcool para esses espíritos. Que assustador a gente pensar nisso. Então, olha só, o vício de repente está indo não só desequilibrando os órgãos principais do corpo dele, como está levando ele a se ligar a entidades, como André Luiz descreve, perversas. Quantas vezes a gente usa a palavra perversa? É uma palavra muito pesada em português. E a gente vê que, nesse caso, o perverso, ele tem a intenção de fazer o mal, né? Então, ele está aí acompanhado com essas amizades ruins, que, ao invés de ajudá-lo, vão atrapalhá-lo ainda mais. E o que será que aconteceria se desencarnasse nesse momento? Para onde será que ele iria? Com quem será que ele estaria? Então é uma coisa para a gente refletir. Se a gente não muda quando morre, qual seria a situação desse homem se ele desencarnasse? Como seria o caso? Né? A gente vê que ele estava à beira de entrar num hospício. Uma loucura de verdade, né? De não ter volta. Então, a gente tem do que a gente precisa trabalhar, do que a gente sente, do que a gente está pensando, do que a gente está fazendo para
controlar. Se eu não me conheço, se eu não presto atenção nos meus sentimentos, se eu não controlo, eu acabo errando pela minha bagagem de outras vidas, de uma forma que a gente já vem aí com uma bagagem pesada de outras vidas. E ele é visto como um louco do plano espiritual. Então, ele está aí à beira da loucura do ponto de vista material, como o homem encarnado, e ele é visto como louco. E a gente já viu que as pessoas que dão um ataque de raiva, que têm aqueles ímpetos de mudança de personalidade, são descritas como plano espiritual, como loucas. É uma loucura sobre novo prisma. Nesse caso, a gente vê essa loucura nos dois âmbitos, no físico e no espiritual. Agora, falando um pouco do ambiente. Então, ele está nessa casa de música, de dança, de bebida, como a gente conhece várias. Uma casa que é bonita, que ele fala, as pessoas aqui têm conhecimento, são inteligentes, têm um raciocínio. Então, uma coisa que me chamou a atenção. A primeira é que as pessoas que estão lá, se elas têm inteligência, se elas têm conhecimento intelectual, acadêmico, elas não têm o conhecimento moral. A descrição que ele faz do ambiente de uma forma física é lugar grande, janelas grandes, o ambiente iluminado, as pessoas dançando. Ele descreve essa dança de uma forma pejorativa, dizendo que a dança era uma dança de uma forma permissiva, desequilibrada, vulgar, né? Aparentemente um lugar como a gente sabe que existe milhares na cidade onde a gente mora, né? Esses bares que a gente conhece. Do lado espiritual, o que ele vê é uma coisa completamente diferente. Ele vê um ambiente sufocante, ele não consegue respirar. Por quê? Porque a matéria mental dessas pessoas nesse lugar é tão pesada que muda. Então, olha só que coisa interessante, né? Por isso que a gente muitas vezes entra em lugares, a gente tem dificuldade de respirar, a gente tem vontade de sair, porque a gente está sentindo o baixo teor vibratório. Nesse caso, está vindo por causa da permissividade das pessoas, a vulgaridade das mulheres, a indiferença dos homens. Essa dança em que ele fala que parece uma coisa de macaco. Olha só, ele está usando palavras muito... E quando a gente pensa, um exemplo que me veio na cabeça, por exemplo, um carnaval onde vale tudo, ou um baile funk onde vale tudo, ou as festas que a gente vê hoje, a moçada tendo, que também vale tudo. Vale se esfregar, vale ficar extremamente sensual, vale se oferecer, isso tudo é visto como normal. A gente está vendo a comparação que ele faz, é como se a gente estivesse voltando para uma era primitiva, instintiva. Aí André Luiz fala, mas puxa vida, mas música é ruim? Ele falou, não, música é alegria, alegria vem de Deus. O problema que a gente está vendo aqui não é por causa da música, não é por causa da dança, é por causa da qualidade mental, da intenção que está acontecendo lá. Então, a gente ter consciência de onde a gente vai, quais as nossas escolhas, com quem a gente anda, quais são os programas, os lugares que a gente vai. Se esses lugares são lugares bons, ou a gente sabe que esse lugar que a gente vai é um lugar de caça, né? E aí a gente vê um pouco esse retrato triste da realidade espiritual. E é claro, se eu ando com o meu sapato numa estrada de lama, a hora que eu voltar para casa, meu sapato está com lama. Se eu vou para um lugar desse, onde existe uma qualidade vibracional muito baixa, eu vou voltar para casa trazendo essa matéria mental negativa. E vai empestear o meu lar. Por isso a importância do nosso evangelho no lar, por isso a nossa importância de vigilância, de prece,
para que nós consigamos nos proteger. Porque todos nós somos suscetíveis a estar expostos o tempo inteiro a situações como essa. E aí ele fala um pouco do vício e da responsabilidade, como a gente falou, né? Então, todo mundo tem a habilidade de alterar o comportamento. Ele não fala que é fácil. Em nenhum momento ele fala, não, é bico. Se bem que a gente vê no livro dos espíritos, os espíritos respondendo para Allan Kardec. Conseguiria o seu comportamento, né? Agora, nesse caso, a gente está vendo essas pessoas com dificuldade, a gente que não droga, não é que não sabe que não é bom fumar, que não sabe que álcool faz mal, todo mundo já sabe isso, está no jornal todo dia. É a necessidade da gente começar a nossa caminhada de uma milha com o primeiro passo. É esse esforço, é a consciência, é a vontade, é a disciplina e a ação. Nesse caso, a gente está vendo que nas drogas, nas emoções, no álcool, isso tudo vai estar alterando o nosso corpo e perispírito. E esse vício, na verdade, é o quê? É fuga da realidade. Então, quantas vezes a gente acaba fugindo da nossa responsabilidade, da nossa realidade, né? Seja porque a gente se mata de trabalhar, seja porque eu não consigo chegar em casa sem tomar um copo de vinho, ou a gente chega em casa e já a primeira coisa que faz é abrir uma garrafa de algum tipo de licor, de licor, né? De bebida alcoólica. Ou chega no final de semana, então eu posso tomar quantas cervejas eu quiser, ou o que a gente está vendo hoje nos Estados Unidos, que é a banalização da maconha, né? Tratando a maconha como um produto normal que pode ser consumido, mas que a gente sabe que é tão maléfico quanto um cigarro, ou mesmo o Viper que está usando agora, que a gente vê tanta, que está sendo aí um escândalo com a mocidade, com os adolescentes de hoje, que faz tão mal quanto o cigarro. Então é a gente perceber o que é que está me fazendo ter esse impulso e controlar esse impulso, porque depois que existe a dependência química do corpo, fica muito mais difícil de conseguir controlar. Bom, aí a ajuda do Calderaro. Então a gente já viu que ele vinha tratando o antídeo. E o antídeo tinha melhorado. E aí ele ficou tão bom que ele voltou a beber. Nesse caso, o que ele está falando é, a gente vai usar agora uma medida mais drástica. Em vez da gente ajudar, porque ele está à beira da loucura, e se ele ficar maluco, ele vai prejudicar os filhos e a família, vai trazer muito sofrimento, que a gente sabe que é isso que acontece normalmente quando a pessoa se perde no vício. Então, o Calderaro fala, dessa vez a gente vai mudar a tática. A gente, em vez de fazer ele melhorar, a gente vai fazer ele piorar. E vai botar ele numa cama. E vai fazer ele ter que se desintoxicar à força. Que ele vai passar mal. Ele não vai conseguir tomar remédio. E aí, a gente percebe que a doença vem como um processo de cura. É uma ajuda providencial para que ele não continue errando, para que ele não seja um suicida indireto. Ainda seja, com toda a lesão que ele já causou no corpo dele, ele já deve ter diminuído o número de anos que ele poderia viver no corpo que ele tem. Bom, mas principalmente para proteger a família. Então, lembrando, se a gente tem um familiar que tem um problema, um desvio de vício, um desvio moral forte como esse, a gente lembrar de rezar. Deus não está pedindo para a gente ser conivente com o erro, para a gente ficar sofrendo, né? Cada um vai fazer aquilo que acha que é certo. A gente sabe que os relacionamentos que a gente tem na família, seja com mãe, seja com pai, seja com irmão, seja com marido, com esposa, não existe acaso. Existiu já um planejamento no plano
espiritual vai passar por um reajuste. Mas se existir uma quebra nesse relacionamento, se essa relação não for mais saudável e estiver ainda piorando muito mais a situação do que ajudando, então a gente lembrar de continuar pedindo ajuda. Porque a gente não sabe os méritos que a gente tem, nem o alcance da misericórdia divina. E se, pela graça de Deus, alguma coisa não pudesse acontecer, que altere o comportamento dessa pessoa, né? Como a gente falou, o amparo pela enfermidade. Então, a gente pensar em outros tipos de enfermidade que a gente conhece, doenças curáveis, incuráveis, doenças que deixam sequela, que fazem o corpo degenerar. Existe uma razão. Essa enfermidade funciona como resgate, como purificação, muitas vezes como proteção, para que ele não erre mais, né? Então a gente vê Calderaro falando, as mesmas forças divinas que concede a brisa, inflige-lhe a tempestade devastadora. Uma e outra, porém, são elementos indispensáveis. Então ele está falando que se o amor é uma bênção, a dor é uma bênção também. Muitas vezes a gente não consegue aprender com o amor, a gente não aprende a valorizar o que a gente tem, a felicidade que a gente tem, e é necessário a gente perder a nossa liberdade, perder pessoas, coisas, a aprender, né? Então, nessa dor, a gente aprende a ter mais humildade, a gente aprende a ser mais tolerante, a gente aprende a ter mais resignação, mais perseverança. A dor tem um poder de mudar a gente. E é claro que não muda cada um da mesma forma. A gente sabe que o fato em si, a ocorrência em si não é importante. E sim como a gente trata, como a gente reage à situação. Mas, eventualmente, a gente acaba despertando pela dor. A gente sofre tanto, chega no fundo do poço e pensa, eu não aguento mais, o que eu vou fazer diferente? Porque se eu não mudar o que eu estou fazendo, o resultado vai ser o mesmo, né? Então, para encerrar o capítulo de hoje, de novo, um capítulo tão gráfico, tão pesado, e a gente vai ver alguns capítulos agora para frente, em a Luísa vai visitar gráficos muito tristes, descrevendo a realidade do plano inferior, quando a gente fez opções ruins, né? Mas as 3 perguntinhas que eu tinha hoje para a gente refletir, uma é, como é que eu estou tratando as minhas dores? Eu botei aqui sofrimento, mas a gente sabe que a dor muitas vezes é compulsória, o sofrimento é opcional. Eu posso escolher sofrer por um dia, por um ano, por 10 anos, por uma vida. Eu escolho quanto tempo eu vou carregar esse sofrimento, né? Mas então, o ideal seria se eu tivesse escrito como eu vejo a minha dor. As pessoas, as coisas que eu já perdi, as coisas que eu gostaria de ter e eu nunca tive. Né? Será que eu estou vendo isso como um peso? Ou que eu consigo enxergar isso como uma forma do meu progresso moral e espiritual? E todos nós temos problemas diferentes. A gente sabe, mas todo mundo tem. E aí, como é que eu tô levando esses meus problemas? Eu tô aprendendo alguma coisa? A vida tá me ensinando alguma coisa ou tá me endurecendo? Eu continuo achando que eu sou boazinha, que eu não mereço? Que a vida é injusta comigo? Ou eu tô olhando para a vida de uma forma mais positiva, apreciando os momentos que a vida me traz? Seja o fato de eu conseguir respirar, seja o fato de eu conseguir ver a luz do sol, seja o fato de eu ter um corpo, de eu ter tido a bênção da vida para conseguir melhorar como espírito eterno.
E a terceira coisa é a gente refletir, né? Como todos nós conhecemos pessoas que têm algum tipo de vício, o que a gente pode fazer, né? A gente entender que a gente precisa, pode ajudar, mas sem nos desequilibrarmos, né? E a forma mais segura de fazer isso sempre é através da prece. Não a prece desesperada, não a prece chorada, mas a prece sentida, com vontade de auxiliar o próximo. A gente sabe que se nós tivermos merecimento, que toda a nossa prece é alcançada. Se a gente faz com fervor, com vontade, com aquele desejo sincero de ajudar, com desapego, a pessoa dá. Porque a misericórdia de Deus é infinita, mesmo que a pessoa não mereça. Talvez mesmo que a gente não mereça. Amor. Bom, é isso que eu tinha dividir com vocês hoje. Agora são 8 horas. Alguém tem algum comentário? Quer fazer alguma pergunta antes da gente encerrar? O que me chamou muito a atenção, Ana, nesse capítulo foi exatamente isso. Eles melhoraram. Uma outra coisa que eu queria falar, né? Isso da habilidade curadora do mentor através dos passes. Esse poder pode ser usado tanto para a gente se sentir bem, em capítulos anteriores, ela altera a nossa saúde também, né? Alguém quer comentar? Puxa, é todo mundo caladinho hoje. Bom, então a gente vai agradecendo mais uma vez ao Mestre Jesus, a equipe de André Luiz, pela sua assistência, pela sua perseverança e nos ajudar apesar das nossas dificuldades, indisciplina, imperfeições. Que teus ensinamentos, que a tua coragem possa servir como mola mestra no nosso despertamento consciencial nessa vida, nessa encarnação. Ajuda-nos, Senhor, nos nossos vícios, física, mas principalmente os nossos vícios. Que a alma possa se depurar, Senhor, através da dor, para que nós nos tornemos pessoas melhores. Que nós saibamos, Senhor, colocar mais amor e caridade no nosso coração. Que nós possamos ser instrumentos do Teu amor, onde quer que estejamos. Vamos pedindo ainda por todas aquelas pessoas que sofrem por problemas como esse em seus lares, por todos os lares, por todas as crianças, os maridos, as esposas, as mães, os pais, os filhos. Que a bênção do Cristo possa encher os seus corações de esperança e de amor, dando força, coragem, principalmente discernimento, para que saibam como lidar no momento de dificuldade. Nós vamos pedindo, Senhor, pela instituição da família, para que ela se solidifique na transformação do nosso planeta Terra, por todos os países, pelos seus governantes. Que os líderes de nações tenham consciência da sua responsabilidade com o povo, possam trabalhar pelo povo, para o povo,
Nós vamos pedindo por todos aqueles que sofrem, em hospitais, em hospícios, em prisões, nas ruas, que passam frio, passam fome, se sentem sozinhos ou estão sozinhos. Que a presença do Mestre Jesus possa acalmar seus corações, trazer alento e paz, confiança e força de vontade para que mudem, que consigam mudar a sua situação. Finalmente, nós vamos pedindo pelos nossos lares, pelos nossos familiares, por aquelas pessoas que nos preocupam mais, para que a equipe de André Luiz possa cuidar de cada um de nós, aquelas pessoas que estão doentes, doentes do corpo ou doentes da alma. Vamos pedindo pelos nossos amigos que não puderam estar aqui nessa noite, rogando ao Mestre Jesus que seus lares sejam amparados e protegidos. E assim nós vamos agradecendo ao Mestre Jesus, dizendo graças a Deus, e que possamos estar aqui na próxima semana. Graças a Deus.